Meus irmãos, graça e paz. Atos capítulo 7, verso 2. Diante disso, declarou Estevão: Caros irmãos e pais, ouve-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua comunidade, dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, a gente já conhece a história de Abraão. Abraão é o pai da fé. Mas a pergunta é: Abraão teve fé, certo? Mas e se Abraão não tivesse coragem? Por quê? Porque se você tiver fé, mas não tiver coragem, não vai adiantar nada. Então você vai entrar lá em Tiago 2,26, aonde a fé sem as obras, elas são mortas. Por quê? Porque se eu tenho fé, mas não executo, não pratico, acaba se tornando morta a minha fé. Então vamos lá. Olha só. Deus, quando ele chama Abraão, Abraão ouve a voz de Deus, ele tem fé e executa aquilo que Deus está ordenando ele fazer. Correto? Então, na palavra a gente aprende que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Abraão, quando ele ouve a voz de Deus, a fé já está dentro dele. Mas para executar o plano de Deus, ele teve que ter coragem. O próprio Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Não foi fácil para Abraão. Porém, ele teve que ter coragem para executar aquilo que Deus tinha. E a gente sabe que a promessa que Deus prometeu a Abraão era ser pai de multidões. Deus falou: através de você será abençoada todas as famílias da terra. Mas Abraão, meus irmãos, ele teve coragem. A fé veio pelo ouvir a palavra, a voz de Deus. Mas ele teve que ter coragem para executar aquilo que Deus colocou diante dele. Então vamos lá. Abraão, meus irmãos, ele escuta a voz de Deus. Naquela época não tinha palavra, não tinha Bíblia. Como que a fé veio para Abraão? Ouvindo a voz de Deus. Hoje, como que você tem fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus e você crê nela, a fé já está dentro de você. A fé já está dentro de você, porque ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé já está dentro de você. Vamos continuar. Abraão, quando escutou a voz de Deus, ele teve fé. Mas para cumprir o seu chamado, ele teve que ter coragem. Não basta ter fé, tem que ter coragem. Fé e coragem têm que caminhar juntos. Se você tiver fé, mas não tiver coragem, o que vai adiantar? O que vai adiantar Deus te colocar um projeto na tua frente se você não tem coragem de executar? Deus, ele não vai executar as coisas por você. Ele vai te apresentar, colocar diante de você e dizer: vai porque eu sou contigo. Aí você tem que ter coragem. Aí entra a sua coragem para exercitar a sua fé. Vamos lá. Meus irmãos, então, às vezes a pessoa pega e fica falando assim: ah, eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, Deus tem que falar comigo. Meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos entender de uma vez por todas. Como que Deus fala com o homem? A palavra está aqui, ó. Tudo que você precisa ouvir é a palavra de Deus. Deus, ele tinha um modo de falar lá no Antigo Testamento que hoje nós não temos mais. Deus, ele pode usar uma mula para falar com você? Pode. Deus pode usar um mendigo para falar com você? Pode. Mas Deus, ele deixou bem claro que hoje a voz dele é a palavra dele. Todas as vezes que você está lendo a palavra, meditando,
ou está ouvindo uma pregação e crê, é a voz de Deus falando com você. Então, a voz de Deus é a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Abraão escutou a voz do próprio Deus, mas hoje você tem a palavra. Quando você escuta uma pregação, quando você medita na palavra, a fé já está dentro de você. Então, prosseguindo. Meus irmãos, olha só. Se a tua fé ela é pequena como um grão de mostarda, vamos lá. Se a sua fé for pequena como um grão de mostarda, ela se torna gigante com a sua coragem. Por quê? Porque a sua fé, meus irmãos, ela só vai aumentar a partir da sua coragem. Vamos supor que você tem uma fé gigantesca, do tamanho de uma montanha. Se você não tiver coragem para executar um plano, um projeto de Deus, o que vai adiantar a tua fé ser gigante? O importante não é o tamanho da sua fé. O importante é o tamanho da sua coragem. Porque uma fé é do tamanho de um grão de mostarda, mas se você tiver fé para executar, a sua fé vai se tornar gigante. Porque é pela tua coragem, porque a fé já está dentro de você. Agora você precisa ter coragem para executar. Vamos lá. Meus irmãos, o que vai determinar a tua vitória não é o tamanho da tua fé, mas é o tamanho da tua coragem. Foi o que aconteceu com Abraão. Foi o que aconteceu com Abraão. A nossa fé, meus irmãos, ela é demonstrada através da nossa coragem. Através da nossa coragem. Por quê? Porque quando a gente vai lá para Tiago 2,26, vamos ler isso daqui. Quando a gente vai para Tiago 2,26, diz assim, ó. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem a obra é morta. Meus irmãos, isso daqui deixa claro pra gente que não é o tamanho da sua fé, mas é o tamanho da sua coragem. Olha o que Tiago está dizendo. Isso daqui, meus irmãos, não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver você fazer obras para ser salvo. Esquece isso, a salvação é pela graça. O que Tiago está querendo dizer é que o que adianta você ter fé, mas não ter coragem para executar a tua fé? Se você tem fé, mas não executa, não tem coragem, a fé que tem dentro de você, ela se torna morta. Porque você tem fé, mas você não coloca a tua fé para fora. Você não exercita a tua fé. Para que a tua fé está sendo utilizada? Eu tenho fé, mas eu guardo a minha fé para mim. O que vai adiantar? Não vai adiantar de nada. Então é isso que Tiago está querendo dizer. Que assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem as obras é morta. Se Abraão tivesse ouvido, escutado a voz de Deus, mas não tivesse coragem para executar o plano de Deus, a promessa de Deus, meus irmãos, aquela fé seria morta. Seria morta, porque o que ia adiantar? Então não ia adiantar de nada. Então se você tiver fé e coragem, você vai executar tudo aquilo que Deus te prometeu. Porém, se você não tiver coragem, você vai ser um covarde. Mesmo com fé. Porque você está escutando a voz de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus. A partir desse momento, a fé já está dentro de você. Você já tem fé. Não espere a sua fé aumentar. Não peça para Deus aumentar a sua fé. Peça para Deus te dar coragem para executar. Peça para Deus te encorajar. Peça para o Espírito Santo te encorajar. Porque a fé já está aí dentro. A partir do momento que você já está pedindo para Deus te dar coragem, a partir do momento que você está falando e orando com Deus, é porque você já está tendo fé.
Hebreus 11:1. A fé, meus irmãos, ela é o firme fundamento não daquilo que a gente pode ver, apalpar, mas é daquilo que a gente não se espera. Daquilo que a gente não vê, mas daquilo que a gente espera. A partir do momento que você está orando, você está falando com Deus, você já tem fé. Se você não tivesse fé, você não estaria orando, você não estaria falando com Deus. Não peça para Deus aumentar a sua fé. Peça para Deus te ajudar a te encorajar. Porque a fé já está dentro de você. A tua fé é o tamanho da tua coragem. Você tem coragem para executar o plano que Deus colocou diante de você? Qual é o tamanho do plano que Deus colocou diante de você? Pelo meu entendimento e experiência de vida cristã, todos os planos de Deus são gigantes para a nossa vida. São maravilhosos, são planos gigantes que a gente nem pode imaginar o que nos espera lá na frente, o que nos aguarda lá na frente. Então não é o tamanho da sua fé, é o tamanho da sua coragem. Creia nessa mensagem e seja corajoso. Deus falou para Josué: seja corajoso, Josué. Seja corajoso. Então, seja corajoso para executar aquilo que Deus coloca diante de você. O tamanho da sua coragem vai mostrar o tamanho da sua fé. Não se esqueça disso. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.